Na época do fim da Atlântida, o arquétipo do sacerdote cientista Atlante dos líderes assumiu primeiro a forma do egípcio Osíris e, em seguida, transformou-se no grande deus grego Zeus, ou Júpiter, o deus soberano de Roma. Em homens e mulheres comuns, o arquétipo de Zeus forma a pessoa cuja força motriz é estabelecer um reino, onde sua autoridade e poder são exercidos em plenitude. Portanto, a pessoa alinhada com esse arquétipo preferiria trabalhar por conta própria a trabalhar para outra pessoa. O caráter arquetípico de Zeus quer trabalhar sozinho ou com outras pessoas poderosas, em consenso, e se destaca em reuniões de líderes, fazendo alianças que estabelecem limites claros. Miguel prepondera nessa forma de aliança e nos inspira a aplicar essas idiosincrásias à nossa vida, incentivando-nos a viver plenamente nossa verdadeira autoridade espiritual por meio da soberania da presença Eu Sou. É então que encontramos nosso trono e nosso reino, pois todos nós temos o poder do Criador em nosso íntimo. Além disso, descobrimos o propósito de nossa alma e nos deixamos iniciar no mundo como buscadores espirituais, ainda que venhamos a ser desprezados pelos outros apenas porque o divino pode estar presente na vida dessas pessoas. O desejo de Miguel é que você se sente no trono de seu próprio poder e esteja na sabedoria universal da mente una, com zelo visionário. Esse é o momento em que a compaixão divina circulará por você e o despertará a compreender que aquilo que você vê fora também está dentro. Se conseguimos sentir o trono como um majestoso centro de empatia, nós não só surfamos a onda do atual uso que fazemos de nosso poder pessoal a partir de uma perspectiva compassiva, como também trazemos a experiência do passado na manifestação do futuro como material para exprimir o amor. Os valores da congregação dos líderes podem ser vistos como 1. A capacidade de acreditar em si mesmo como uma força motivadora. 2. Uma tendência de confiar em seus conselhos pessoais e nos conselhos de Deus. 3. A capacidade de ser cometido e sensível na busca pela integridade dos outros. 4. Uma inclinação natural para a energia da intuição, da iniciação e da abundância. 5. Um anseio pela liberdade do sucesso e da evolução. 6. A determinação de descobrir novas maneiras de ser e agir. 7. Um desejo profundo da companhia de pessoas com o mesmo nível de poder e experiência pessoal. 8. Propensão a apoiar o desenvolvimento das pessoas, mas a partir de uma posição elevada e isolada. 9. Um profundo reconhecimento da vontade divina por trás de todas as benesses temporais. 10. Interesse pela necessidade de ser paciente, compreensivo e autossustentável. 11. Uma grande habilidade de buscar estabilidade e segurança. 12. Uma crença geral na longevidade e na transcendência. Quando nos conhecemos, Margaret havia acabado de concluir o MBA em uma escola de negócios de Londres e já havia encontrado um emprego excelente em um grande banco. Isso aconteceu graças ao prestígio da escola em que se formara e da excelência de seu perfil pessoal, de seus talentos e das técnicas de entrevista que ela havia aprendido. Margaret tinha autocontrole e estilo. Portanto, era dotada de um excelente potencial administrativo, pois sua inteligência estratégica, sua coragem, franqueza e qualidades de liderança eram evidentes. No entanto, ela achava que sua vida era uma existência letárgica e vazia. A questão era que Margaret sentia o coração vazio, pois não se sentia movida pela substância material da vida e buscava com sofreguidão por um impulso mágico que parecia ausente. Literalmente nada de natureza temporal parecia animá-la. Pedi que Margaret fosse a um dos retiros angelicais atlantes que realizo na República Dominicana e ela concordou. O tempo que passamos em retiro é uma oportunidade de manifestar o espírito por meio dos 7 passos para o céu.
os sacramentos sagrados que os anjos me deram. Esses rituais nos permitem analisar as áreas de nossa vida em que não estamos plenos, aquelas que precisam de integração, de modo que quaisquer obstruções energéticas sejam claramente identificadas. Então, pela atuação da lei da transmutação, a obstrução é transformada nos níveis físico, emocional, mental e espiritual. O resultado é uma vibração muito mais elevada para o indivíduo, na qual a vitalidade, o bem-estar, a emancipação e uma alegria pura e sustentável fluem pela pessoa, transmutando a energia dos milhares de choques naturais de que a carne é herdeira. Costumo sugerir que o retiro seja feito em um lugar paradisíaco, um destino que seja o próprio céu. Certo dia, durante um maravilhoso exercício, que chamo de rabidomancia do coração, que me foi ditado pelo anjo Miguel e no qual reverenciamos uns aos outros pelo ser que somos, o grupo foi dividido em duplas para a primeira parte do exercício, em que uma pessoa observa a outra sentada à sua frente. Isso requer sensibilidade e concentração, pois não há nada que fazer, apenas estar com a pessoa à sua frente. De início, Margaret achou isso muitíssimo desafiador e não conseguiu se entregar, querendo controlar a situação. Ela se sentiu desconfortável com relação à atenção amorosa que recebia de sua colega de exercício. Após 20 minutos de imersão na energia, o que exige que realmente nos entreguemos, as pessoas vivenciam momentos muito intensos de compartilhamento. Então, em uma conversa bastante terna, as pessoas fazem observações sobre o que aconteceu. Esses momentos são momentos de verdadeira graça, quando os indivíduos falam como o colega se transformou por completo diante deles, assumindo diferentes formas e características humanas, como se estivessem vendo as muitas encarnações daquele ser. Em seguida, pedi que as pessoas de cada dupla se revezassem no seguinte ato: colocar a mão esquerda sobre o centro cardíaco da pessoa à sua frente, a qual, àquela altura, já estaria muitíssimo tranquila e repleta de luz. Pedi que cada pessoa, ao sondar o coração da outra, sussurrasse os sons ouvidos em primeiro e segundo planos durante aquela interação. Em geral, as pessoas começam a distinguir o canto dos pássaros, o vento nas palmeiras, os insetos, o som das ondas do mar, e só então percebem as batidas do coração da pessoa à sua frente. Isso acontece em um fluxo calmo, constante, livre e sem esforço, mas que requer um abandono ainda maior. Depois peço que as pessoas observadas sintam a animação da alegria, para assim acelerar o ritmo de seu coração, e que os observadores prestem atenção ao que acontece. Na maioria das vezes, as pessoas notam que, tão logo o ritmo cardíaco aumenta com a alegria, os sons de fundo entram em sincronia com os sons do primeiro plano, sobretudo, é claro, com o ritmo das batidas do coração. Quer sejam as cigarras, o fluxo do pranayama no oxigênio das palmeiras, o movimento das brisas subtropicais ou o barulho das ondas. Tudo entra em sincronia com as batidas do coração. E quando isso acontece, o campo energético do coração pode ficar 5.000 vezes maior que a do cérebro. Uma vez alcançado esse nível de sensibilidade, eu pedia aos observadores que sintonizassem seu ritmo cardíaco ao da pessoa observada. Isso cria uma conexão profunda, e Margaret se emocionou tanto ao sentir a energia da criação entrando em sinergia com seu coração, que ela experimentou uma alegria palpável que permeava, elevava e apaziguava a experiência de estar em total sincronia com a plenitude da natureza e da criação. Nesses momentos, a diversidade de harmonias à nossa volta afaga e comunica cada qual sua própria verdade, pois todas elas são a expressão única da força divina da criação na grande alma. Radiante, repleta de intensa luz, inteiramente verdadeira, energizada pela quietude, absolutamente autêntica,
sentindo a conexão interior transbordando de amor, com saúde indiscutível e sentindo uma felicidade estática. Margaret ficou imensamente comovida. Fizemos um intervalo para tomar água e comer frutas, e as pessoas partilhavam suas experiências com serenidade. Então, algo estranho aconteceu, quando o nosso trabalho íntimo de grupo foi perturbado pela chegada barulhenta do carro do administrador da propriedade. Nós o observamos enquanto ele se aproximava com o veículo de onde estávamos, na casa de retiro. Ao sair do carro, ele bateu a porta e congelou. Havia deixado as chaves dentro e as travas elétricas haviam trancado as portas automaticamente. Ele ficou perplexo com o que acabara de fazer, pois aquelas eram as únicas chaves que ele tinha. Apenas magia poderia abrir o carro, já que não havia um conjunto reserva de chaves na ilha naquela ocasião. Senti que era a oportunidade perfeita de usar magia sagrada e então pedi que algumas pessoas do retiro formassem um círculo em redor do carro e sintonizassem seus batimentos cardíacos dando as mãos. E assim fizemos, respeitando o tempo de respirarmos e estabelecermos contato um com os outros. E entrassem em sintonia com o carro, com a intenção específica de abrir suas portas. Quando a sintonização alcançou seu ponto mais intenso, recitei, por todos nós, a seguinte oração. Ó Arcanjo Miguel, por favor, inunda meu ser, da coroa aos pés, com tua luz celestial, e permite que eu veja o centro de minha alma e molde o destino de minha encarnação. Ajuda-me a conduzir meu crescimento espiritual e a ser o controlador de minha própria frequência ao longo do desenrolar de minha vida. Por favor, purifica minha atenção para que eu veja a constante chama da luz divina em meu íntimo, de modo que meu ser seja sempre aperfeiçoado pelo amor incondicional e que eu seja um servo de Deus aqui na Terra. Neste momento, deixa que eu use parte da minha força para retirar as chaves desse carro trancado, a fim de que, mais uma vez, a liberdade de locomoção produzida por este veículo possa ser usada para proporcionar alegria e comodidade às pessoas que se utilizam de seu poder. Que assim seja. Amém. Em seguida, avançamos e 5 pessoas colocaram as mãos na maçaneta das 4 portas e do porta-malas. Juntos nós dissemos, por favor, abre o carro com o sagrado amor de nossa intenção. E guiados pela extraordinária força de liderança de Miguel para conseguir nosso objetivo, cada porta se abriu facilmente. Nós todos gritamos de alegria. Nossa intenção criativa havia aberto o carro trancado. Nossa respiração e rabdomancia do coração em conjunto havia criado uma ligação única entre nossos chakras cardíacos e a sincronia de nossa pulsação havia realizado a magia. Depois disso, Margaret e eu analisamos toda a convicção dessa experiência, inclusive do profundo despertar de Margaret, em cujo coração nasceu naquele dia uma nova forma de liderança iluminada sobre a influência do poder do Arcanjo Miguel. Uma afirmação diária para atrair a força de Miguel. Que eu seja paciente, que eu me encante, que eu me sinta poderoso, que eu viva em paz. Meditação para tornar-se um com a presença de Miguel. Primeiro, encontre um espaço sagrado para você. Seja em contato com a natureza ou seu próprio quarto de meditação. Depois, acenda uma vela, queime rosa, o perfume de Miguel, e coloque música ambiente para tocar, a fim de consagrar o espaço com uma intenção pura e amorosa. Tendo consagrado o espaço, respire sua intenção de estar na presença de Miguel pelo espaço, e se você tiver uma pequena ametista, segure-a na mão, ou, se estiver deitado, coloque-a sobre seu coração. Alinhe a coluna, forme um mudra, unindo a ponta do polegar com a ponta do indicador. Sinta sua presença plenamente vigilante, quer você esteja sentado ou deitado.
Respire profundamente, fazendo com que o ar-luz percorra todo o seu ser. Sinta silêncio, solidão e quietude. A última nutrirá sua alma. Respire profundamente e entoe Om 7 vezes, a partir de seu chakra cardíaco. Isso atrairá a presença de Miguel para seu campo energético. Descanse e perceba que uma força pura irradia de seu coração ao espaço à sua frente, cobrindo uma distância de pouco mais de 2 metros. À medida que sua força se intensifica, imagine um belo orbe de luz ametista surgindo na extremidade do raio de luz do seu coração. Essa é a força do anjo Miguel, vinda de Mercúrio. Em seguida, descanse e ouça os sussurros oraculares da mágica presença desse anjo. Sussurros que são repletos da força da liderança, de paciência e magia. Enquanto medita, você sentirá a luz celestial das energias dos reinos arcangélicos de 7ª dimensão, amando e curando sua vida. Namastê.